Oi, então hoje nós estamos aqui de novo para dar sequência nessa pintura que a Fabiola começou, que ela nunca tinha pintado nada e, e agora ela começou a fazer esse trabalho na live passada e agora deu sequência, né, aqui esses dias, pintou um pouquinho, adiantou algumas coisas e hoje a gente vai ver se a gente consegue concluir, né, Fabiola? Tô adorando aqui, fiquei crente que eu posso continuar agora. Tô louca pra continuar. Você vai viciar agora, porque dá eu achei que vontade de fazer mais. Já tô numa outra mindset, já tô achando que eu posso e que eu vou querer continuar. Porque a gente faz aí a gente já fica pensando, mas se eu fizesse um pouco diferente e tal, aí já dá vontade de fazer mais, né? Verdade. Eu lembro que tem umas lojinhas que tem umas telas que baratinhas, eu já tô assim pensando que eu já vou lá comprar a tela, já tô me imaginando, não são assim tão grossas, tipo que essa daqui é painel, é legal pra gente comentar isso. Essa daqui é painel, mas tem as telas. Tem as né? telas. Agora, de todo jeito, porque a gente fala que isso daqui não usa moldura, porque isso aqui já seria o acabamento. Mas de todo jeito, eu oriento pra gente pintar sempre a lateral, igual essa daqui. Né? A gente precisa dar acabamento bonito, e aí já fica o quadro pronto. Você não precisa fazer um investimento a mais da moldura. Vai ficar muito legal. Aquelas lá que eu tô pensando são telas. Então mesmo assim, você também faz a pintura lateral para não se preocupar. Não se preocupar de colocar moldura. Então você faz o acabamento mesmo assim. Então já tô aqui com a cabeça pensando nas próximas. Já perdi o mês, já sei que eu posso agora. É tão gostoso que vicia assim, é um preço bom. Então, e aí, você estava preocupada na live passada, de que o jornal ia enrugar, né? Porque a gente colou o jornal na tela e olha que lisinho, esticadinho. Ficou tudo enrugado, eu falei, vai virar uma meleca. E aí realmente o Gu falou, quando secar vai ficar retinho. Eu te escutei, mas no fundo não acreditava. E realmente, olha, ficou perfeito. Daí a gente envelheceu o jornal com a tinta de tecido e aí você já tinha feito o desenho antes de colar, né? E aí então agora foi passando as tintas e dando as cores. Isso. Então o que você vai fazer agora? Então, agora eu já comecei a colar. Isso, aí eu dei uma borradinha, tive que refazer porque eu escrevi com a canetinha. Mas aí agora eu já entendi que é bom ter um paninho para não borrar, porque eu escrevi uma frase com pedacinhos de papel. Então agora eu vou colar esse papel aqui. É mais importante você passar cola nas beiradas do que no meio. Se não pegar no meio não tem problema, mas nas beiradinhas. Nas beiradinhas para não levantar, né? Mas e aí, a sua frase? O que você escreveu? Então, essa frase eu escrevi, eu escrevi uma frase em italiano. Vou de novo. O que você acha? Faço, né? Refaço. Cola agora. Depois a gente cola por cima outro. Pode ser? Pode. Só pra gente... Pode. Eu escrevi uma frase em italiano pensando justamente no que aconteceu com essa experiência para mim. Foi uma coisa meio significativa, depois eu arrumo. Porque era uma coisa que eu realmente estava com aquela sensação de que eu não ia conseguir, de que eu não ia saber desenhar, de que eu queria, mas não podia. Essa era a sensação que eu estava forte, assim, eu estava bem tensa quando a gente começou a live anterior. E eu escrevi essa frase em italiano que significa: parece sempre impossível até que não é feito. Em italiano, como você fala? Em italiano sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Então ela é para eu lembrar que essa experiência me significou isso. E tem todo um significado, na verdade. Na verdade, ela está bem simbólica, porque tem a girafa, que representa o meu trabalho, o jornal, que também representa esse momento. Ficou o Votuporanga aqui embaixo, para você levar ficou muita como coisa legal. recordação. Escola municipal, um monte de coisa que eu gostei, assim. Eu estou escondendo uma palavra feia aqui, que é o Covid-19. Estamos escondendo essa palavrinha. O meu filho já pediu para esconder e eu concordo. Então a gente vai esconder. Vou pôr menos cola. Vamos ver se essa aqui a gente não borra ou se não borra. E aí... Então, é isso. Agora só falta terminar, né? Pronto. Se quiser apertar com o pano, assim...
Ótimo. O pano é melhor, porque o dedo, ele tem a cola. Então... Isso daqui depois a gente refaz, então. Isso aqui eu vou depois refazer com... Né? Daria para passar um branco com tinta ou refazer. Pode ser também. Do jeito que você achar melhor. Pode ser. Porque às vezes o branco ele vai ficar meio manchadinho, mas eu acho que dá pra gente tentar. O branco tá ali, o pincel é o mesmo que você vai usar. Vamos dar sequência então? E no final eu acabei... Primeiro eu achava que não ia conseguir nem fazer a forma. Aí eu fiz a fórmula e comecei a fazer os detalhes internos que eu não tinha nem pensado no começo, então tá ficando... Isso leva um tempo, né? Não é simplesmente pegar e já sair riscando. A gente precisa analisar e mais assim, em frente às câmeras, né? Em frente ao público, assim, a gente fica mais tenso de querer resolver logo. Então é legal ir curtindo, ir fazendo, ir arrumando. Então leva um tempo. É legal falar isso porque às vezes eu faço o trabalho aqui meio rápido, assim, para terminar, mas quem está em casa é legal fazer curtindo, fazer acompanhando cada passo, analisando, corrigindo, né? Curtir o processo também, né? Acho que é um processo que mexe bastante com a gente e relaxa mesmo, né? Puxa vida, é incrível. E vira um prazer, talvez e começar assim, sem essa pretensão, né? Não vou fazer vai ficar pra mim, assim, então pode ser uma forma de fazer com calma. Eu vou tentar pôr mais umas pintinhas na girafa. E o legal é isso, que você está idealizando, você está fazendo do seu jeito, então eu só estou aqui te dando suporte para que você faça, né? Verdade. E está saindo, ó, você já está, na forma em si, né? Isso, eu acho legal isso, não tem que ficar a minha cara, né? Tem que ficar a sua cara, é seu, você que está fazendo. E isso que é importante, você fazer do seu jeito. E às vezes isso é difícil de eu transmitir quando eu estou fazendo as minhas pinturas. Mas quando eu mostro alguém fazendo as pinturas, então é um trabalho que eu nunca faria, né? Eu já comentei isso, eu nunca faria uma girafa, passei a ver a girafa agora de um jeito diferente e entendo, e não é porque eu nunca faria é que eu vou discriminar e que eu vou falar, não gosto, que absurdo, Você não me induziu a fazer uma arara em nenhum momento, embora eu também arara, ele nem em nenhum momento ele falou, não, vou fazer uma arara pra você aprender, não. Não, eu adoro pintar arara, mas eu acho que cada um tem que ir na sua, e eu acho que é isso que é legal, né? Então, agora eu vou fazer os olhos. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer agora acho que eu vou trocar o pincel. E aqui também essa coisa dos pincéis, procurar o pincel. É legal sempre você deixar ele na água para eu lavar depois. Mesmo aquele que eu já mesmo que você já passou água, porque eu vou passar um sabãozinho depois, né? Então é sempre bom deixar ele Maravilha. aí. Que aí eu... Entendi. E aí você vai inventando as cores, você está fazendo de cabeça. Você está usando uma referência, mas só que não tem nada a ver com a referência. Né? É só uma ideia para que você... porque eu não estou fazendo igual a referência. É só uma ideia. Mas eu acho que é legal isso da referência. Você ter alguma referência, porque mesmo eu que pinto há bastante tempo, eu sempre uso uma referência, eu sempre uso algum lugar. Mesmo que eu não vou fazer igual, mas a gente consegue tirar dúvidas dali, né? É uma fonte de pesquisa. Falando em referência, eu tinha tido uma ideia que eu falei para você, que depois que eu comecei a fazer, que eu peguei o gosto, assim, fiquei achando muito legal, eu fiquei imaginando, por exemplo, eu tenho uma seleção de imagens que eu amo no Pinterest. E aí eu falei, Gu, se eu tivesse que fazer uma aula de pintura, assim, com o professor, né, se eu continuar as aulas com ele, eu gostaria de pegar as referências que eu tenho no Pinterest e reproduzir tudo, porque tem tanta coisa ali que eu olho, que eu falo, eu queria fazer, mas eu não sei. Então, com ele do lado, que me ajuda, que me orienta, eu posso reproduzir aquelas coisas que eu gosto, né? E não preciso ter aquela... Você pode fazer em casa e eu vou te dando suporte online. Exatamente, porque... E o legal é que agora você vai olhar essas referências que você já tinha, você vai olhar de um jeito diferente. Você já vai olhar e imaginar, falar, nossa, mas...
como que eu faria isso, né? Como que eu consigo ser feito? Como que é isso, como que é aquilo, isso, né? é muito legal. E aí, assim, uma Você dica... vai experimentando, né? E aí uma dica é assim, como a gente fez aqui, sempre pensar no que está por baixo, porque a gente olha a figura principal e a gente já quer pintar ela, igual criança, né? Quer ver? Vou mostrar um desenho aqui do Ettore, que tá bem legal, mas assim, ó, ele pinta o que ele vê, né? Que é, então aqui ele pintou o lago, a casa e a árvore. Então o que acontece? Isso, a tartaruga, é importante, os peixinhos, os detalhes. Mas o fundo fica sem pintar. E isso na tela, isso não é legal, né? Porque se a gente fizer isso numa tela assim, vai ficar uma tela inacabada. Então é muito legal a gente reproduzir, vamos supor, se a gente fosse orientar ele para reproduzir isso daqui na tela, né? Deixa eu ver se, não sei se está conseguindo enxergar direito aí. Mas assim, se ele passasse isso daqui para a tela, o que ele precisaria fazer primeiro? Pintar o fundo, que seria um céu, né? Alguma coisa atrás. Daí ele faz o desenho e depois ele pinta a parte de baixo. Então isso tudo que está branco, isso tudo a gente passaria tinta. É que para passar o lápis de cor no céu, não vai ficar um céu lisinho, então é mais difícil, né? E assim, não é a proposta aqui é outra coisa. Mas para pintar uma tela, a gente precisaria fazer dessa forma. Primeira coisa, pintar o fundo. Primeiro que está por trás, porque você fazendo essa sequência, aí fica mais fácil, muda né? Muito, muda né? muito. Com fundo pintado, com fundo não pintado. Eu comecei, exatamente isso que você falou, eu comecei a olhar umas girafas que eu tenho de referência no Pinterest e vi algumas girafas, porque eu escolhi o amarelo aqui de fundo. E eu estava olhando algumas que eu gosto, algumas têm o fundo branco, pensa, uma girafa branca, né? E tem um efeito tão diferente para os coloridos, porque eu gosto dessas girafas que são meio coloridas, assim, eles fazem com colorido, mas o fundo da girafa muda completamente o desenho, o resultado. Então, agora é interessante fazer esses testes com o fundo, né? Sim. Agora eu sempre falo de tomar cuidado com o branco, porque o branco às vezes dá a impressão de que está inacabado. Entendeu? Mas eu acho que é legal testar. Claro. Porque, por exemplo, um branco em cima desse fundo escuro aqui de jornal já daria certo, né? Não ia dar a sensação de que está inacabada com essas manchinhas coloridas. Então, cada caso é um caso e vai variar, mas tem que fazer para ver. Tem que fazer para ver. São todos experimentos, né? E sempre experimento. E assim, o legal é que você fez. Aí você fala, não gostei. Aí o que você faz? Pega um látex branco, passa por cima, ou branco, ou azul, ou a cor que você quiser, passa por cima. Isso, eu gosto dessa cor. Porque você nunca vai perder. Você compra na sua tela, começa a pintar. A obra final. Isso, né? não, Você começa a pintar e você fala, não gostei. Passa tinta em cima e começa de novo. E assim em qualquer coisa, porque a gente está falando em tela, mas você poderia fazer esse trabalho num pedaço de madeira, você poderia fazer esse trabalho numa Essa é a próxima peça. Esse é o próximo passo que eu quero fazer com você, entender justamente essa coisa de poder reaproveitar qualquer coisa que outros você... elementos para pintar, né? Lata, né, metal, madeira. Eu tô separando um tijolo, eu quero fazer uma pintura que faz tempo que eu tô falando desse tijolo, tá lá separadinho. Tem uns pedacinhos de madeira que são uns tacos de piso, que também eu quero fazer 4 passarinhos assim nesse taco, também fica bem legal. Então dá para pintar latinhas assim, lata né, para guardar os lápis, os pincéis, dá pra gente fazer pinturas aqui. Então dá pra fazer de tudo. Essas tintas são versáteis. Essas tintas vão em qualquer... vai em qualquer superfície. Depois passa um verniz também por cima. Que aí ajuda elas a não descascarem. Elas não descolam, então, por exemplo, se eu pintar um plástico com elas, eu consigo? O plástico provavelmente vai descolar, ela solta, vai ficar aquela casquinha. Tá. Aí existem produtos próprios. Do plástico. Às vezes tem um tipo de, eu não sei, pro plástico eu não sei, mas às vezes tem um primer, que é um produto que você vai passar no plástico para... Eu não sei se... Eu não costumo usar para pintar em plástico, não sei te falar. Entendi. Mas o material mais orgânico, assim, mais, né? Pode casca ser de palmeira, tronco, madeira, cabaça. Nossa.
Essa é muito enfim, legal. tudo que é mais sólido assim, dá pra trabalhar. O que a gente tem na mão, né? Eu gosto bastante de trabalhar com uma tábua de sobra de construção, porque eu consigo bastante. E então dá pra gente trabalhar o que tem. Janelas, portas, que é o que eu gosto de trabalhar, que dá um resultado legal. Tem um latão ali aqueles latões de... Aqui, ó, quer ver? Um latão de papelão, ó, que tá guardado aqui para fazer uma pintura, então... E no vidro, Gu? E no vidro o que você faria? No vidro também tem a tinta própria, mas eu também nunca trabalhei no vidro. O pessoal passa essa tinta, às vezes fazer colagem assim de papel, isso eu já fiz. Colar papel de seda no vidro, garrafa de vidro ou vidros, né, de boca larga, cola o papel de seda com essa cola, com cola branca, cola escolar. E aí faz a pintura em cima do papel. Então, assim, no papel a tinta pega bem, né? A tinta vai pegar tranquilo. Então eu ponho o papel e depois ponho a tinta. Mas assim, aí você tem que tomar um certo cuidado porque ele vai ficar um pouco sensível, né? Tá. Se você forçar muito, assim... Ele descola. Ele estraga, rasga. Às vezes precisa colocar várias camadas de papel para ele ficar mais grosso, para ficar mais forte. Mas hoje existe tintas próprias para isso e para vidro, que eu não sei indicar porque eu não uso. Tá. E aí, tá tranquilo? Tá dando conta? Olha, eu não sei se eu gostei muito desse efeito, mas eu já tô pensando em voltar pro amarelo, de repente, porque eu tava mais delicadinho, né? Mas é melhor do que nada, porque... Não sei, talvez, o que você pode fazer? Você pode, aqui assim, só aqui nessa região, passar um pouco de amarelo e cortar um pouco essa sobrancelha, separar um pouco a sobrancelha do nariz. Não é a assim. sobrancelha é essa aqui, né? Nesse aqui, na verdade, é da da orelha, que eu quero ainda fazer um esfumaçado com laranja. Tá. Não, então conclui tudo e depois conclui tudo e depois volta arrumando, se for o caso. Exato. Você vai botar cor aqui nessa bochecha, alguma coisa a mais assim? Pode ser. Tô ainda... Né? Porque ela tá toda colorida. Pensei de fazer assim, uma coisa meio... e eu acho legal essa coisa da gente pensar, né? Como eu não tenho experiência, a gente pensa e quando vai fazer fica um pouco diferente do que pensou, mas é tudo uma descoberta, né? Tem uma coisa de descobrir como vai ficar. E não tem jeito, você tem que fazer pra ver. Fazer pra ver como é que é. E é o que eu sempre falo, você tem que fazer, não adianta você ficar imaginando, pensando como seria se fosse. Não, vamos fazer, faz, vê, não gostou? Faz de novo, passa, seca rápido, né? Você vê, ela seca na hora. Secou mesmo. E você já vai passando, já vai corrigindo, já vai mudando. E aí corrige depois, né? Se não ficou bom. Não tem esse problema de erro. E agora? Exatamente. Eu acho isso fantástico, você saber que não é um erro, né? É um experimento, é uma tentativa. Nessa coisa que eu trabalho, eu falo, não existe o erro. Existem tentativas frustradas de atingir um objetivo ou de fazer alguma coisa, né? Mas às vezes não necessariamente frustradas, porque se você não passasse por aquilo, você ia ficar a vida toda se perguntando, mas e se eu pusesse laranja ali, se eu pusesse laranja ali, entendeu? Então você pôs, viu, se gostou, se não gostou, né? É verdade. Peraí. Vamos fazer isso aqui. Ó, essa flor aqui laranja, ela tá meio transparente, aqui, tá vendo? Se você quiser depois... Posso reforçar, né? Porque sempre na segunda demão a cor fica bem melhor. É sempre bom passar e repassar. E que legal esse desenho aqui do Héctor, né? Você vê a facilidade que a criança tem de resolver a situação, né? Assim, ela simplesmente fez uma casa
que é a minha casa, e o lago, que é o laguinho que eu tenho na frente, e a pitangueira que tem aqui, quer dizer, ele fez do jeito dele, ele não tem essa preocupação de, tem que ficar igual, e se vai ficar feio. Ele não fez crítica, não, ele né? fez Você vê e que pronto. a criança não está com a crítica é a gente que cria, né? E com isso ele é feliz, né? Porque a gente fica deixando de viver a realidade, porque, e se não ficar bom, e se... É verdade. Eu vi esses dias uma pessoa que fez um bordado com o desenho da criança, assim. E ficou todo assim, tortinho. Que lindo. E ficou perfeito, né? Ficou Aqui em Votuporanga ou na... Não é. Eu vi na internet. Olha que legal. Vi na rede social, ela postou e eu até comentei. Tem uma joalheria lá em Torino que eles fazem joias. Eles fazem com os desenhos. Com o desenho da criança. É a coisa mais linda. Você leva isso daqui, ele transfere para o ouro e corta e faz todo... Vira um colar super bonito. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos assim com os desenhos da minha filha. E aí, com os desenhos da Vitória. E eu pegava os desenhos dela assim, eu vi que ela desenhava e ia separando, aí um dia eu juntava e fazia num painel, alguma coisa, eu reproduzia os desenhos dela do jeito que ela tinha feito, né? Selecionava e fazia. Bem legal. E o que você acha, por exemplo? Eu tenho um pouco de curiosidade de pessoas, sabe que às vezes a criança está com alguma dificuldade e aí leva para o psicólogo pede para fazer um desenho, né? E analisa um pouco o desenho da criança. Você já conheceu alguma coisa sobre isso? Sobre a questão das cores que a criança usa para transmitir as emoções, assim? Como é que é isso? Você conhece isso? Não, assim, psicologicamente não, mas eu trabalho mais de uma forma geral. Então, por exemplo, eu vejo que... Porque a criança, a gente tem preconceito de algumas cores, a criança não tem. Então ela mistura cinza com preto com marrom, com verde com amarelo, tudo, né? Ela não faz essa distinção, assim. Por isso que eu estou te perguntando. Eu não sei avaliar, assim, o que a gente... o que eu saberia, tipo assim, se a criança só usa cores pesadas, ou se ela só usa uma tendência, só um determinado tipo de cor, né? Então, talvez isso... Possa ter algum significado. Mas como regra geral, eu acho que é isso, eu acho que é não ter o preconceito, né? Agora, lógico que com o tempo a gente precisa somar esse conceito a algumas informações. Então, por exemplo, se você quer transmitir uma sensação com as cores, então você começa a estudar um pouco o que significa, né? As cores quentes, as cores frias. Você, por exemplo, para a gente pintar um cômodo da casa, que cor que é ideal, porque se você usar cores quentes na cozinha, vai acelerar o seu apetite, né? Se você usar cores quentes no quarto, a tendência é que você vai relaxar menos para dormir. Entendi. Então você precisa usar cores mais frias, mais para acalmar no ambiente que você quer. A sala de espera, por exemplo, você não vai colocar um quadro vermelho com uma coisa assim, porque ali você quer que as pessoas se acalmem né? Relaxem. E relaxem e esperem. Então tem que ter esse cuidado com as cores. Ela tem um efeito, né? Sim, sempre tem um efeito. Tem um efeito na gente forte, né? Assim como a música. A cor vibra na gente como a música vibra, né? Você não vai colocar no quarto uma música agitada se você quer dormir, né? Ou na cozinha uma música que vai te acelerar, que vai te fazer comer mais. Então depende da que você quer, né? Agora, eu acho que é legal a gente ter contato com as cores. Porque a tendência é, por exemplo, a gente pintar a casa só com cores suaves, clarinhas, begezinhos, marronzinho e tal. Creme, gelo. E
Então, assim, eu acho que é legal você sempre ter uma cor predominante, forte em cada ambiente, porque isso vai estimular em você um ânimo para a vida, né? Isso é interessante. Então, tipo assim, você não precisa colocar vermelho na cozinha e no quarto, mas... Usar isso de uma forma que te ajude, né? Assim, que te crie uma... De alguma forma, te ajude... Que te estimule, que te estimule, que te estimule a pensar, a sentir, a ter uma disposição maior para viver. Então, isso influencia sim, sem dúvida. Super rebuscado. Então, peraí. Você vai manchar a testa dela? Se eu vou o quê? Manchar a testa dela, colocar alguma cor? Você está imaginando? O que você está imaginando? Tô achando que a girafa, você sabe que a girafa ela tem as pintinhas no rosto também, será? Eu acho que tem. Tem, né? Tem. Então vamos. Então eu vou pôr umas pintinhas, né? Vou só reforçar. Mas tenta, se não gostar, passa amarelo por cima. Exatamente. Olha só. Mas eu acho que está faltando. Eu acho que como está tudo... Né? Tá tudo... de repente um conjuntinho aqui, um pouquinho aqui na bochecha, pronto, já completa esse... E aí é que tá, né? Saber a hora de parar. Isso também é interessante. Saber até onde que você vai colocar, igual colocar cor na casa. Até que ponto você vai colocar, até que ponto você vai... né? E aí também, até onde você vai trabalhar, até onde você vai colocar. Então, mas isso é feeling se a gente quer fazer um acabamento, né, de colocar aquela verniz que você falou, tem uma hora que tem que, né, fazer a ópera finita. Você tem que falar, agora chega, eu não vou mexer mais. Exatamente, a obra acabou. E é só você que vai determinar isso, só você sentir mesmo, você falar... Você quer passar branco aqui para ver? Né? Pega um pincel zero. O que é zero? O zero é esse que você estava usando fininho, mais fininho. Olha, eu já ia pegar um grosso, você acredita? Porque você tá não, porque você faz o contorno, você faz só o contorninho entendi. onde borrou. Passa bem pouquinho de tinta para ela não ficar uma coisa grossa, né? E aí passa um pouquinho. De repente, espera secar, vai fazer outra coisa, depois volta, passa mais, se for o caso, e aí você vai vendo. Um corretivo, né? Isso. Agora, eu acho que tem uma coisa maravilhosa de fazer isso, por exemplo. Isso, eu acho que tem alguma coisa especial em fazer... Isso eu acho muito difícil e ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu não sei qual que é o prazer que eu estou tentando entender, que eu já penso diretamente nas coisas japonesas, nessas artes orientais, assim, que precisa de precisão. Por exemplo, eu não sou, né, eu não tenho, acho que eu pensaria muito mais em fazer coisa grande, meio sem nexo, assim, mas justamente por isso, pegar um pincel fininho e fazer uma coisa assim de precisão, mexe comigo de alguma forma diferente. Não sei, o que você acha sobre isso? O que é a questão? Então, eu não sei, eu acho que isso mexe com uma questão racional, não é tanto com uma questão emocional, eu acho. Porque sempre que você vai trabalhar essa construção de formas, assim, acaba sendo uma questão mais racional. Você está trabalhando mais o intelecto do que as emoções. As emoções você vai trabalhar na hora de colocar as cores, de combinar as cores, vermelho com laranja, com amarelo, essa combinação. Que tanto que coloca de azul, que tanto que coloca de verde. Isso é que vai trabalhar mais o emocional. Agora aí, eu acho que é uma trava, uma travinha que a gente tem de coisas que a gente nunca fez, que a gente tem que destravar. E aí mexe na emoção, esse destravamento, esse desbloqueio, assim, sabe? Isso mexe muito com a emoção. Quando você vai aprender uma coisa que você nunca estudou, por exemplo, estudar uma língua para quem nunca estudou língua, ou estudar um instrumento para quem nunca aprendeu a tocar um instrumento. Entendi. Ou começar a dançar para quem nunca fez atividade física. Superar um
você tem que desafio, destravar essa travinha, assim, nossa, isso mexe demais, assim, com as emoções, isso... Traz adrenalina. Olha que delícia. Eu acho que também tem um outro aspecto, isso que você está falando é muito legal mesmo, porque né, é como já, tipo, parece que não consigo e vou lá e consigo. Tá ficando bom, né? Tá, mas deixa devagar, secar, depois deixa a secar. gente termina ali. E agora eu acho que tem uma outra questão que é quando você usa a atenção de uma forma assim super concentrada, quando você coloca uma atenção unilateral, assim, você tá totalmente, a tua atenção está totalmente ali, tem alguma coisa que é o que acontece na meditação, uma introspecção, que é uma coisa que, né, que tem várias coisas, quando você traz toda a tua atenção, porque para você fazer uma coisa difícil assim, você tem que trazer toda a tua atenção aqui, e isso tem uma coisa de muito bom para quando a gente faz uma coisa dessa, mexe com a gente isso. Bom, agora... O que você quer fazer? Você quer pintar aqui a lateral? Quero, porque aí deixa essa aqui daqui. Que cor que você pensou? Vamos ver como... Eu pensei duas coisas, aí você me ajuda. Sim, eu pensei numa coisa... Hoje eu vi um quadro do Gustavo que ficou no meu coração. Foram aquelas nuvens que eu vi lá em cima. Tá. Então eu fiquei pensando de fazer, mas eu não sei se é uma coisa a querer demais. Assim, difícil, acho que fazer as nuvens em volta. Não se coloca limite assim. Ou faça outra possibilidade, que eu gosto das duas, a outra é mais fácil, é colocar tipo cores fortes aqui, vibrantes em volta. Eu acho que tem mais a ver com esse trabalho. Tem, né? Eu tenho umas coisas. Mas eu não sei, você que está trabalhando na sua simbologia, eu acho que se você quiser fazer as nuvens, dá perfeitamente. Não fica assim, é difícil. Não é difícil. Não é por causa que é difícil, é porque acho que eu fiquei com vontade de experimentar fazer as nuvens. Talvez seja um próximo projeto, né? Mas se você falar, vamos fazer aqui, dá pra fazer aí, tranquilo. Então... Porque daria até, se fosse o caso, de subir nuvens aqui, bater, sabe? Daria. Mas aí já muda toda a proposta. Eu acho que vou fazer as cores, né, fixas e depois num próximo eu quero que você me orienta para fazer as nuvens, porque eu fiquei com vontade de fazer as nuvens. Você pode fazer nessa daqui, ó. Então, pode fazer nessa daqui. Já passa um azul. Exato. E já vamos bater aqui as nuvens. Então, tá e o legal das nuvens, depois eu te explico melhor, mas é que dá pra gente colocar uma quantidade enorme de cores, só que de uma forma sutil. Mas você consegue colocar essas cores nessas nuvens. Legal. Então eu vou pensar nas cores agora das bordas. Essas. Essa. É curioso para saber como que você está imaginando e como que você vai fazer essa combinação. Se tem uma sequência lógica ou se é só como que é? Quero saber. A lógica aqui tá, ela passando ali atrás. Não, mas aí ela me deu uma ela tava com pressa, ela deu uma saidinha, mas ela já volta. A lógica foi embora. A lógica saiu, Gu. Ela não tá aqui, a lógica saiu. Você está fazendo uma escolha emocional das cores. Sim, o que você gosta. Mas eu vou analisar depois. Ixi, Maria, tô com medo agora. Vai analisar e a gente já fica com medo. Então tá, então vamos ver. Essa tá aqui. Então, legal. Eu tava imaginando isso daí mesmo. Então, tá vendo, ó? Por que acontece? Eu ia te falar de usar cores frias e cores quentes, e foi o que você fez. Então você tá imaginando essa aqui embaixo e essa aqui em cima. Né? Duas cores quentes aqui e duas cores frias aqui. Por exemplo, então você eu já faz não um tenho equilíbrio. esse conceito do que é frio e o que é quente. Certo, mas é isso que eu queria falar. Que eu ia te perguntar, eu ia ver se você vai escolher cores complementares ou cores frias, e ver o que você ia trabalhar em cima disso daí. Posso usar esse pincel? Pode. Aí, se você quiser segurar assim, ó. E se quiser até colocar um pouquinho de água. Mano, eu acho que não vai precisar. Né? Não sei. Você quer que eu pegue um pouco de água? Pra de repente correr um pouco mais? Pode ser. Aí. Só toma cuidado pra não escapar aqui. Eu peguei bem pouquinho pra... Só pra dar uma... Pra não escorrer, né? Mas então, o que eu tava falando é assim, porque mesmo você não imaginando
o que é a cor fria, o que é a cor quente, qual o efeito e qual... Mas intuitivamente você escolheu as cores fazendo assim, esse equilíbrio, entendeu? Então às vezes você não tem a informação, mas você tem a sensibilidade, sim. né? Então essa sensibilidade já te forneceu esse equilíbrio aí e que deu certinho, eu acho. O que você acha que seria um desequilíbrio nesse caso? Seria tudo 3 cores quentes e uma cor fria, por exemplo. E como que eu sei o que é frio e o que é quente? Por exemplo, eu tenho ideia de cor acesa e cor apagada, cor alegre e cor triste, mas frio e quente eu tenho uma grande dificuldade de entender essa coisa. É porque acesa e apagada vai depender das cores serem mais primárias. Se elas forem mais misturadas, elas vão ficando mais amarronzadas. E ter mais branco ou ter mais preto também, não é? Isso, Então, enfim, tonalidades mais marrons, mais misturadas, assim. Vai misturando, ela vai deixando de ser... Porque essas cores que você escolheu são meio que primárias, assim, são cores mais vibrantes. Exatamente. Mas se a gente for misturando, elas vão ficando marrom, tal, e vai queimando a tonalidade. Entendi. Mas a cor fria, a cor quente, que até eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, eu vou fazer mais pra frente. Mas você precisa entender a escala